Uma geração sem figura paterna, sem velhos sábios, sem ritos de passagem, sem encontrar de fato significado nas dores do dia a dia, sem Deus. Essa é uma geração onde os homens estão cada vez mais fadados ao fracasso. Calma que eu não estou aqui para atacar os homens ou falar que a culpa é deles, e nem para falar que é a culpa das mulheres ou da nossa sociedade. Eu acho que os efeitos disso eles são multifatoriais, né? Existem vários motivos e várias coisas acontecendo na nossa sociedade, na forma que a gente vive hoje, que fazem com que os homens, nós homens, vamos colocar nessa situação também, tenhamos mais dificuldade e menos iniciativa de buscar algo maior. Antigamente, esse papel do homem era muito bem colocado, né? A gente vem de uma sociedade onde pais passavam os seus valores para os seus filhos, ensinavam até atividades, ensinavam a parte prática, o exercício de como ser um homem na família, principalmente, né, dentro da família, assim como ensinava como ser homem na sociedade. A partir do momento que a gente vem numa situação onde isso tem sido muitas vezes ridicularizado, destruído, né? Tá ficando mais frágil, né? Esses casamentos e esse modelo onde você cresce com uma família tradicional, né? Inclusive, família tradicional é algo que é também ridicularizado hoje em dia, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Isso tem se perdido, porque isso fazia parte dessa lapidação do masculino. O mundo nunca foi perfeito, né? Não tô dizendo que hoje ele é algo ruim e antigamente era muito melhor, não. Acho que sempre foi um lugar que se buscava ordem ao meio desse caos. Só que eu acho que o caos ele foi mudando de forma. Sabe? Todas as épocas tivemos crises. Cada sociedade teve que lidar com aquela crise de alguma forma. Só que a partir do momento que o masculino e o feminino começam a ser relativizado e desconstruído, isso afeta em muita coisa, inclusive nos relacionamentos hoje em dia. Se você é mulher que tá aqui, você vai entender o motivo de estar faltando, talvez, né? Não sei, na sua percepção, estar faltando homens hoje em dia. Tem muito a ver com essa falta de estímulo de criação da masculinidade. Tem a ver com os divórcios, uma série de divórcios que aumentaram desde os anos, né? Eu acho que a sociedade a curva de divórcio ela tem crescido conforme o tempo foi passando, e hoje em dia é uma doideira, parece que 50% dos casamentos terminam o divórcio antes dos 5 anos. Qual tem sido o resultado desse dado, né? Muitos homens fora de casa, muitos homens abandonam suas famílias, muitos homens divorciam das suas mulheres e acabam às vezes crescendo em lugares, se desenvolvendo em lugares diferentes, falta do pai presente, por mais que não tenha um núcleo ali familiar, que é algo que eu acredito que seja a melhor forma de você criar uma pessoa, é num núcleo familiar sólido, e é isso que eu acredito, é isso que eu quero construir para minha vida. Por mais que você tenha um pai presente na sua vida, crescer um pouco longe acaba dificultando sim esse processo, né? Ele não é, claro que não vai se comparar com uma pessoa que não teve pai, né? O exemplo masculino é muito mais importante do que o fato dele estar longe, né? Você tem que ter um pai, um exemplo masculino, assim como você tem que ter um exemplo feminino. Mas eu acredito que a nossa sociedade está indo para um lugar onde não se buscam mais fazer coisas grandes, né? Os homens não têm mais estímulos a irem fazer... Antigamente, qual era o nosso grande estímulo? Servir o país, ir para uma guerra, na época de guerra. Não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que isso era um propósito claro na vida de um homem, era se tornar forte ao ponto de, se precisar ir por alguma guerra ou proteger a sua família e seu país, ele estava pronto. Esse exercício de masculinidade forjava esse homem, forjava esse lado dele. Não estou dizendo que tem que voltar a ter guerra, não tem que ter guerra. Mas era a forma daquela sociedade naquela época fazer acontecer. O cara que não ia pra guerra ia trabalhar, sustentar sua família. É o cara querer ir pro exército, por exemplo. A gente, no nosso país aqui, culturalmente, passar pelo exército era algo desejado por muitos, né? Sei lá, até os anos 80, 90, ir pro exército era algo que um homem ambicioso gostaria, porque ele entendia, talvez de forma até consciente ali, culturalmente falando, era um processo, era como se fosse um rito de passagem. Eu vou passar pelo exército, vou me formar, vai me ajudar a ser mais homem, e aí eu vou tentar seguir carreira ali dentro, eu vou sair melhor. Isso culturalmente foi assim, né? Isso também tem se perdido, isso também se perdeu em algum momento. Então assim, você tá entendendo os exemplos que eu tô dando aqui, como existiam uns passos que o homem dava na sociedade para se colocar nesse lugar mais forte, e que hoje, como a gente está numa geração onde
tanto faz o que você faz, uma geração onde não sabe nem qual é o gênero você que escolhe, uma geração que tem colocado as mulheres como inimigo e as mulheres têm colocado os homens como inimigos, né, nessa competitividade, colocaram os dois gêneros nesse lugar de competição. Cada vez mais o homem tem medo da rejeição, ele não quer passar pela possível rejeição de conhecer uma mulher e tomar um fora dela, ele quer evitar ser rejeitado. Tudo isso faz parte da construção do homem. O homem, ele é forjado nesses momentos de dor, né? A dor do sentido metafórico, essa rejeição mesmo, inclusive nos relacionamentos, essa tentativa de dar certo e dar errado muitas vezes, mas ele está buscando dar certo. Isso tudo alimenta a energia masculina. Uma geração cada vez mais sedentária, apesar de estar tendo esse movimento natural aí de exercício físico, ainda assim é uma bolha muito pequena, uma minoria de pessoas que buscam ativamente se exercitar. Tudo ficou mais fácil, fast food, acesso à internet, dopamina, pornografia em excesso. Cara, tudo isso vai minando a vontade de você fazer acontecer, a vontade do homem ser homem. A ambição masculina é a coisa mais admirada pela mulher, porque biologicamente é isso que faz ela entender que ele é um cara capaz de lidar com as coisas, esse cara vai dar conta de proteger uma família, de trazer recursos. Só que essa energia, que é arquetipicamente falando, né, esse conjunto de características masculinas não tem sido ensinadas mais. Por isso que hoje relacionamento na internet é algo que está em alta. Nunca se falou tanto de relacionamento homem e mulher, nunca se falou tanto de como ser masculino, como ser feminino, nunca se falou tanto como ter casamentos bem-sucedidos, porque isso está se perdendo ao longo dos anos. Então está tendo que ser ensinado algo que naturalmente nossos avós, por exemplo, eles faziam sem perceber. Não tinha ninguém ensinando ativamente ali, você, isso aqui era coisa de homem. Até tinha, né? Mas era algo muito mais intuitivo, era muito mais mimético, né? Eu vou ver o meu pai fazendo, aí eu faço. Eu vejo meu avô fazendo, eu faço. Eu vejo a minha mãe fazendo, aí eu faço. Era algo... existia essa hierarquia ali de aprendizado, muito natural, não era algo muito ensinado tecnicamente, verbalizado, não precisava, porque as coisas rolavam naturalmente. A partir do momento que isso parou, esse cenário deixou de existir, foi se perdendo todas essas características que era algo da tradição antiga, mas isso está afetando a forma que a gente está atuando hoje, a forma que a gente existe hoje, tanto homens quanto mulheres. O homem, ele é reconhecido pelo que ele faz, não pelo que ele é. Isso é um fato. Está cada vez mais difícil ser alguma coisa. A sociedade está um pouco mais difícil, mas essa falta de estímulo está fazendo com que o cara fique mais fraco em agir, mais fraco em buscar. A geração Z parece que é a geração que menos tem vontade de se relacionar com um sexo oposto, cara. É muito doido ver isso, porque é engraçado porque a internet, ela meio que facilitou isso, né? Até as próprias narrativas até de empoderamento feminino, de liberdade feminina, onde elas são até estimuladas a poderem se relacionar sem tabu, sem nada. E assim, esse vídeo não vai falar disso, se eu acho certo ou errado, mas eu tô falando que, vendo dessa visão onde tá mais fácil as coisas acontecerem, até pelo acesso ao Instagram, não sei o quê, as pessoas estão querendo menos. Por quê? É uma geração com medo. Uma geração com medo da rejeição, com medo de agir, com medo de se expor, tanto homens quanto as mulheres. Mesmo tendo mais acesso a tal coisa, eles têm mais medo de ir, mais medo de enfrentar, mais medo de ser julgados e serem rejeitados. Muito louco, né? Meio paradoxal isso. Bom, isso tudo é para explicar o título do vídeo, né? O comodismo do homem moderno. O homem moderno é extremamente acomodado. Acomodado por vários motivos, mas eu acredito realmente que a sociedade enfraqueceu o homem. Enfraqueceu o homem e parou de estimular ele a ser forte. E ridicularizou o masculino, né? Porque hoje falam que a masculinidade como um todo, ela é tóxica. Não é só o masculino tóxico, né? Não é só o traço do cara disfuncional, não, é todo o masculino. A masculinidade, como por si só, é algo desprezível, algo que a ser repudiado, ou você tem que ter medo, enfim, vem dessa ideia que a masculinidade por si só é algo ruim. Isso faz com que os caras tenham medo de abordar, não tenham estímulos para ir atrás de uma mulher e tentar conquistar,
não querem às vezes nem se dar a chance de tentar, com medo da rejeição. Então assim, o cara não está sendo forjado emocionalmente nesse sentido. Muitos homens chegam até mim e falam que a maior parte dos problemas deles em relação às mulheres é a ansiedade de conversar, é o medo da rejeição, não entender os sinais ali, se ela quer ou não quer. O cara tá perdendo esse feeling, algo que era desenvolvido naturalmente assim no dia a dia dele, porque ele tinha que estar encarando isso como um desafio. Essa falta de ambição em geral, a ambição não é só relacionada a dinheiro não, pode ser relacionada também a conquistar uma mulher. O cara não tem essa ambição mais, não tem ambição de se desenvolver. Testosterona cada vez mais baixa, cada geração que passa, nossa testosterona, a média da testosterona está caindo. Isso tem a ver com sedentarismo, tem a ver com alimentação, tem a ver com vários hábitos ruins, mas tem a ver também com essa falta de querer vencer. Uma coisa leva a outra, né? E é muito doido, cara. É tipo assim, a gente tá entrando num lugar onde tá realmente faltando homem, pô. É muito doido pensar isso aqui. Isso aqui não é nem uma crítica, é mais uma reflexão aí pra você que chegou até aqui. Pensar que quando você se busca se desenvolver, você acaba percebendo que você não tem muita concorrência, cara. Por esse aspecto. Não tem, mano. Tá faltando. As mulheres que estão buscando homens aí, elas estão num mercado completamente escasso. E assim, se você é homem e tá aqui me ouvindo, cara, pode ter certeza que se você se buscar se desenvolver, se você quiser ser um cara melhor, um homem melhor, e sim, esquece o dinheiro, mano. Não tô falando que você não tem que buscar o dinheiro, tô falando que desenvolva outras características também. Você já vai estar se destacando da maioria. Porque a régua, as mulheres estão acabando tendo que baixar a régua pra poder aceitar ficar com alguns caras, porque não tem as opções boas. E eu não tô falando isso como se fosse algo positivo não, acho triste, mas pra tu entender, cara, tá ruim a situação. E meu papel aqui é fazer você melhorar, querer mais, se desenvolver seu masculino, pra você encontrar uma mulher decente. Se você por algum motivo sente que você não se dá bem nesse sentido, acha que você não sabe trocar uma ideia, conversar, mandar uma mensagem, quebrar o padrão de conversa, criar esse ambiente de compatibilidade com uma outra mulher, seja pelo Instagram, seja pessoalmente, convido fortemente você a entrar no meu treinamento chamado Conquista Sem Esforço, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa fazer nos tempos de hoje para você se tornar um cara interessante de se destacar, principalmente na internet. Você vai ter acesso diretamente a mim, a gente trocar uma ideia e mostrar conversar mesmo, né? Bom, é isso, quis trazer essa reflexão com o modismo do homem moderno. Inclusive, uma das reclamações das mulheres, elas falam muito sobre a falta de ambição dos homens, né? Não vou até me estender muito nisso, mas elas mesmas reclamam que quando os caras às vezes entram no relacionamento, eles se acomodam. E assim, eu acho que é uma tendência natural do homem se acomodar, se ele não perceber. Mas antes de você entrar no relacionamento, você tem que ser um cara já ambicioso e proativo, para que você entre no relacionamento e continue mantendo essa proatividade, que é o que vai fazer a mulher continuar te admirando e querer ficar com você, beleza? É isso, a busca pela excelência continua, execução, evolução, excelência.